nos vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, cercado pela multidão que viera ouvir a palavra de Deus, viu Jesus que estava nas margens do lago de Genezaré, duas barcas paradas à borda desse lago. Os pescadores haviam descido e lavavam as redes. Entrou Jesus em uma daquelas barcas que era de Simão Pedro e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se então e da barca pôs-se a ensinar as turbas. Quando cessou de falar, disse a Simão Pedro: vamos mar adentro e lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada, mas por vossa palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. E acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram e encheram as duas barcas, de modo que estas se submergiam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afastai-vos de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Porque estava atônito como todos os que com ele se achavam, pela pesca que haviam feito. E igualmente o estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Laus tibi, Christe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, hoje a Igreja nos revela a sua essência. A Igreja, amados irmãos, nos revela qual é a sua missão aqui na terra. É justamente pescar as almas para Deus. Hoje no Santo Evangelho nós vemos Nosso Senhor fazendo a sua pregação, Nosso Senhor que está ali levando uma palavra aos homens para pescar aquelas almas para Deus Pai. E naquele momento também no contexto do Santo Evangelho, nós vemos Nosso Senhor convocando São Pedro, o primeiro chefe da Igreja Católica, para fazer o mesmo, pescar as almas para Deus. A partir daquele momento, Pedro já não seria mais o pescador dos peixes, mas o pescador das almas. E nós também, amados irmãos, nos encontramos neste contexto, quando Nosso Senhor leva a barca para o mar adentro, para a pesca. Nós também temos essa missão de pescar almas para Deus. Esta é a missão da Igreja. A Igreja continua essa missão de Cristo, de São Pedro, dos apóstolos, de pescar as almas para Deus, através do nosso Papa Francisco, através dos nossos bispos, dos nossos sacerdotes. É essencialmente esta a missão da Igreja: pescar as almas para Deus Pai, levar as almas para o céu. E é muito rico, amados irmãos, este Santo Evangelho de hoje. Se analisarmos mais a fundo os detalhes deste Santo Evangelho, o primeiro detalhe que nós vemos é Nosso Senhor pedindo para se afastar um pouco da terra, para fazer a sua pregação, para falar a sua palavra do seu reino. O sacerdote também, amados irmãos, é outro Cristo, é aquele também que se afasta um pouco da terra, que se afasta um pouco das coisas daqui de baixo, das coisas daqui do mundo, para falar em nome de Deus, para pregar em nome de Deus. E ali também está a figura de Jesus, e ali estão também aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus falar,
Uma lição para nós também, nem sempre o povo acolheu Jesus, mas nessa circunstância ali específica, o Evangelho fala que as pessoas, a multidão estava ali sedenta de Deus e chegava empurrando o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas estavam com os ouvidos abertos. Eles queriam, estavam ali alegres para ouvir a palavra de Deus. É uma lição para nós também deste Santo Evangelho de hoje. Toda vez que entrarmos na porta desta igreja, devemos ter também este interesse de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus em nosso coração, de abrir os nossos ouvidos com alegria para que Deus possa entrar no nosso coração, para que Deus possa entrar na nossa vida. Um exemplo para nós, este povo que foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo para ouvi-lo. E continuando, amados irmãos, os detalhes do Santo Evangelho de hoje, é interessante que nosso Senhor escolhe a barca de Pedro. Ali estavam outras barcas ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele escolhe a barca de Pedro, o primeiro chefe da Igreja Católica, o primeiro Papa. A gente pode olhar por aí no mundo, amados irmãos, quantas barcas estão por aí, mas nós sabemos que a barca verdadeira que vai nos levar para o porto seguro, para o céu, é a barca onde tem o Papa, é a barca onde tem o Papa Francisco. Esta é a barca de Jesus, esta é a barca verdadeira, esta é a igreja verdadeira, na qual nós já nos embarcamos no momento, no dia do nosso santo batismo. Nós pertencemos a esta barca, a barca do nosso Papa, é esta que é a barca de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, amados irmãos, que nosso Senhor vai terminando a sua pregação e a gente continua esta mesma ideia de pescar almas para Deus. Ele pede a São Pedro, vamos agora mar adentro, duque inálito, vamos entrar, águas mais profundas, é lá que vocês vão pegar os peixes. E São Pedro, à primeira vista, São Pedro olhou para Jesus, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas na tua palavra eu lançarei a rede. Mais uma, amados irmãos, mais uma lição para o nosso coração. Quantas vezes a voz de Deus bate em nosso coração, duque inálito, vamos mar adentro. Quantas vezes o plano de Deus se revela em nossa consciência, a vontade de Deus, e nós não confiamos na palavra de Deus. Como São Pedro confiou, na vossa palavra eu lançarei a rede. Quantas vezes a gente fica questionando Deus ou reclamando com Deus, mas não é possível que Deus está pedindo isso de mim, mas não pode ser assim, tem que ser de outra forma, tem que ser na hora que eu quero, do modo como eu quero. Devemos confiar, amados irmãos, como São Pedro, na vossa palavra eu lançarei a rede, eu abraçarei os seus planos, a sua vontade, a voz de Deus para o nosso coração. E foi lá, amados irmãos, nas águas mais profundas, que os apóstolos obtiveram, aqueles homens obtiveram a pesca milagrosa de tantos peixes que vieram as outras barcas também para carregar os peixes. Nosso Senhor disse, joga aqui a rede desse lado direito, que vocês vão pegar os peixes. E eles pegaram abundantes peixes. É uma lição, mais uma lição para nós, amados irmãos. Aonde que eu estou jogando a minha rede? Se eu estou jogando no lugar errado, nas coisas do mundo, nos vícios, no pecado, certamente eu não vou colher os frutos de santidade e eu não vou arrastar também as outras pessoas para o céu com os meus bons exemplos. É preciso jogar a rede, mas é preciso jogar na palavra do Senhor, no lugar certo. É ali que nós vamos obter os frutos para a nossa alma. E é preciso, amados irmãos, entrar mar adentro, acolher esse convite de Jesus. Ele convidou São Pedro, e São Pedro entrou. Águas mais profundas, devemos acolher também esse chamado de nosso Senhor, duque inálito. Vamos a águas mais profundas. O católico, amados irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que não se contenta com águas rasas,
com águas pelas canelas, mas é aquele que vai a fundo, é aquele que entra mar adentro, é aquele que acolhe esse chamado de Cristo, vamos às águas mais profundas. Não é aquele católico mais ou menos que se contenta de ser um católico morno, um católico mais ou menos, um católico em cima do muro, um católico que muitas vezes abraça algumas coisas de Deus, mas também quer abraçar as coisas do mundo, um católico que tanto faz, tanto fez, um católico, amados irmãos, que é indiferente, que não se importa com a santidade, com as virtudes. Pelo contrário, amados irmãos, devemos acolher o chamado de Cristo. Eu quero entrar mar adentro, para pescar os frutos de santidade e para arrastar também outros peixes, para também pescar outras almas para a igreja, para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir mar a fundo, mar adentro, eu quero ser mais perfeito, eu quero ser mais santo, eu quero desejar a perfeição, a santidade, eu quero deixar para trás os meus pecados, os meus vícios, os males de minha alma. O católico, amados irmãos, o verdadeiro católico é aquele que se aventura na santidade, é aquele que tem coragem de entrar mar adentro, é aquele que tem a convicção e vai firme, porque ele sabe que está na barca certa, e é lá nas águas profundas que ele vai colher os frutos de santidade e depois vai saber pescar as almas pela sua santidade, arrastando outras almas também para o nosso Senhor, para a Santa Igreja. Mas para isso, amados irmãos, é preciso deixar as águas rasas. No final do Santo Evangelho nós ouvimos o evangelista São Lucas dizendo que aqueles discípulos deixaram tudo e seguiram a nosso Senhor. Para a gente entrar mar adentro, amados irmãos, é preciso deixar algumas coisas para trás, é preciso muitas vezes deixar o nosso egoísmo, deixar muitas vezes o nosso comodismo, a nossa vontade própria, o nosso ponto de vista, para que possamos entrar mar a fundo, para que possamos entrar nas águas mais profundas, e lá sim nós vamos colher os frutos, nós vamos ter esta pesca milagrosa. No raso, ninguém consegue pegar os peixes, mas nas águas profundas, nessa barca de Pedro, onde tem Cristo, lá no fundo sim, no alto mar, nós vamos poder bater as nossas redes e colher os frutos de paz do nosso coração, os frutos das virtudes, da perfeição, os frutos da santidade. E é assim que nós vamos ser outros também pescadores de almas, com nosso exemplo, com nossa santidade, com os frutos que nós colhemos nas águas mais profundas. Evidentemente, amados irmãos, que isso requer de nós certo sacrifício, e às vezes nós vamos encontrar dificuldades no mar da nossa vida, como nos alerta São Paulo hoje na primeira leitura. Aqui na terra é um vale de lágrimas. Nós sabemos que esta barca muitas vezes vai sofrer certas turbulências, os ventos, as tempestades dos mares, mas nós sabemos que é nesta barca de Pedro, aonde tem Cristo, que nós vamos obter os frutos de santidade, e é nesta barca que nós já nos embarcamos, graças a Deus, estamos nela pelo santo batismo, que nós vamos ter não somente a santidade, os frutos de paz para o nosso coração aqui na terra, mas é nesta barca que vamos chegar no nosso porto seguro e vamos colher um dos maiores frutos para a nossa vida, que é o fruto da alegria eterna por todos sempre no céu. Amém.